Aí, beleza, tá gravando agora. Bom, mais uma vez aí, então, boa tarde para vocês, beleza? Vamos começar aqui a nossa linha de exercício. Hoje, a gente vai fazer o primeiro exercício do COIN, tá? Opa, alguém entrou aqui. Daniel. Oi, Daniel, boa tarde. Então, a gente vai fazer aqui o primeiro exercício do COIN para vocês, que eu fiz aqui. E esse primeiro exercício do COIN, que está lá no Moodle, né? Ele é bem legal, ele é muito o que o professor falou na aula durante essa semana, né? Vai ser bem para a gente treinar mesmo, um pouco das notações, das coisinhas que ele passou, um pouco, rever um pouco desse negócio de probabilidade, né, dos estados. Então, é um exercício bem bacana para a gente dar uma relembrada aí e entender um pouco melhor sobre essa primeira etapa aí dessa parte 2 aí do curso já, né? Espero que todos tenham ido bem na prova, né? Tenham conseguido fazer a prova legal. E vamos lá. Esse primeiro exercício, então, ele pede para a gente considerar aqui uma partícula com spin meio, né? Beleza, ele fala para a gente chamar o spin de S. Ele pede para a gente também falar que o L é o nosso momento angular. Beleza. Peraí, deixa eu só colocar meu celular para carregar aqui, senão a gente vai ficar sem. Pensei que eu tinha feito isso, não tinha feito, foi mal, gente. Beleza. Beleza, voltando aqui. Então, ele fala aqui que o nosso momento angular é o L, e aqui a gente tem o nosso vetor psi. E aí ele fala que tem também as duas funções, psi mais e psi menos. Então, que elas podem ser definidas desse jeitinho aqui, como a gente viu na aula, né? Ou psi mais referente a partícula que spin para cima, spin menos referente a partícula que spin para baixo, né? E aí ele dá os estados aqui, dependente de R também, né? Quando a gente aplica aqui esse bra R aqui, ele dá aqui para a gente os estados. Então, é uma função em R, né? Ele fala aqui que R, θ e φ são as coordenadas, né? E que R é uma função aqui em R. E aqui a gente tem os nossos harmônicos esféricos, né? E aqui, para o spin menos, a gente vai ter um outro estado. Então, é muito aquilo que o professor conversou, né? Que quando a gente tem o spin para cima, a gente vai ter um estado diferente quando a gente tem o spin para baixo, tá? Então, vamos lá. Na letra A aqui, ele pede para a gente fazer o quê? Mostrar qual condição que esse R de R aqui, ele tem que satisfazer para que esse cat psi aqui, ele esteja normalizado, tá? Então, ele pede uma condição aí que esse R tem que assumir para que esteja normalizado. Beleza, então vamos lá, vamos tentar fazer esse A aí. Então, exercício 1, coin o A. Ele pede, então, que qual a condição que o R tem que assumir para que o cat psi seja normalizado. O que significa ser normalizado, né? Para um cat estar normalizado, o produto interno dele com ele mesmo tem que ser o quê? Tem que ser 1, tá? A gente sabe que essa é a condição de normalização, tá? Então, vamos ver aqui quem que é esse nosso cat psi, tá? O nosso cat psi, ele vai ser a somatória aqui em Ezinho, tá? Integral em D3R. Aí a gente pode, aqui eu vou estar abrindo, né, o termo de REzinho, que é a relação de completeza, né, da base RE. Tá? E aqui o nosso cat psi, tá? Beleza. Agora, quando a gente abre esse carinha aqui, a gente vai ter que o nosso cat psi, ele pode ser representado pela somatória em E. Opa, vou colocar aqui um epsilon, né? Desculpa. Epsilon de D3R. Aí, abrindo esse carinha aqui no R, a gente vai ter o quê?
a gente vai ter psi de E, né, do estado E, de R, aqui esse cat R, tá, beleza, a gente abriu esse carinha aqui em R, né, aplicou o R no nosso estado psi. Agora, a gente sabe que esse E, ele significa mais ou menos, tá? Então, a gente vai abrir essa somatória aqui, tanto no mais quanto no menos, para a gente limpar um pouco essa notação de epsilonzinho aqui. Então, esse nosso cat psi, ele vai ser quem? Ele vai ser, vou colocar aqui cat psi, ele vai ser a integral em D3R do psi mais de R, tá? O cat R mais, beleza? Mais, porque aqui esse mais aqui, ó, ele vem da onde? Ele vem da somatória, tá bom? Então, esse mais aqui ele vai vir dessa somatória. Beleza. Mais a integral em D3R do cat psi menos de R, R menos. Beleza? Cat R menos. Uma coisinha sobre essa notação aqui, que a gente está utilizando, né, que é esse R, vírgula, esse menuzinho aqui, né? A gente está fazendo aqui o produto tensorial desses dois espaços aqui, tanto o espaço R quanto o espaço menuzinho, tá? A gente está querendo juntar esses dois espaços, beleza? E eles vão ser tipo, separados, mas juntos. Eu acho que às vezes é meio difícil de entender isso, mas um carinha vai estar aplicando no espaço dele e o menos ou mais vai estar aplicando no espaço dele, tá? Mas a gente está querendo observar o conjunto desses dois carinhas, tá bom? Então, por isso que aqui, primeiro a gente aplicou o R no psi, e aí depois que a gente está aqui observando o mais e o menos aqui nesse nosso, nessa nossa função aqui, R- e R+, tá? Beleza, então, a gente já desvendou aqui quem que é o nosso cat psi. O nosso bra psi, ele vai ser basicamente a mesma coisa que a gente está escrevendo, tá? Só que o nosso psi, ele vai ser o psi estrela, e o nosso cat R mais e R menos, ele vai ser o bra R mais R menos. Então, aqui eu vou colocar para a gente a representação do nosso bra psi. O bra psi, ele vai ser D3R, psi mais estrela, bra R mais, tá? Mais a integral em D3R de psi menos estrela de R, bra R menos. Beleza, então agora a gente definiu quem que vão ser esses carinhas aqui, tanto o nosso cat psi e o nosso cat, o nosso bra psi, tá bom? E aí a gente vai poder escrever eles nessa nossa representação que a gente quer para normalizar, que é o quê? A normalização, que é o bra psi produto com o cat psi, tem que ser igual a 1. Então a gente vai fazer um produto desses carinhas aqui, tanto desse carinha aqui, quanto desse carinha aqui. E aí, o que, que a gente vai ter? Quando a gente fizer esse produto, né, a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter a somatória em E, tá? Aqui de um modo contraído para vocês. Vai ser D3R, tá? Aqui, o cat psi R epsilon. E aqui o R. Opa, desculpa, eu errei aqui. É o cat R epsilon. É aqui o bra R epsilon. E aqui o psi assim, né? Aqui a gente abriu, né, na relação de completeza da base
do psi, tá? E aí a gente vai substituir esses dois carinhas que a gente achou, tá bom? Que a gente escreveu, que é o nosso bra psi e o nosso cat psi. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o nosso D3R, integral em D3R, de psi mais estrela, psi mais, tá? Mais, vou colocar aqui entre parênteses, o nosso psi menos estrela com o nosso psi menos, tá? E aí, o que é isso aqui? Né? Depois que a gente substituiu, né, cada um dos cat psi e bra psi, a gente vai obter esses dois carinhas aqui. E por quê? Né? Porque quando a gente colocar o bra R com o Ezinho, a gente vai cancelar esse carinha aqui, né? Que ele vai virar 1 pela relação de ortogonalidade. E aqui é a mesma coisa. Esse cat psi, ele vai dar pra gente um R Ezinho aqui, que também vai cancelar pela relação de ortogonalidade. Aí, esses carinhas aqui, o que eles são? Eles são os módulos quadrados, né, de cada uma dessas funções. Então, o que a gente vai ter? Lembrando que aqui a gente está abrindo sempre esse produto interno, né? A gente abriu esse produto interno aqui. Então, isso aqui tem que ser igual a 1, tá? Então, o que a gente realmente vai ter é isso aqui. A gente vai ter integral em D3R, tá? Do que? Do módulo ao quadrado de cada um desses carinhas, né? Que é o psi estrela vezes psi é o módulo quadrado. Então, aqui a gente vai ter psi mais de R ao quadrado, mais o psi menos de R ao quadrado. Beleza? Então, a gente conseguiu o módulo quadrado de cada um desses carinhas. Agora, o exercício, ele já deu pra gente, né? Quem é o nosso cat psi mais e o nosso cat psi menos, né? Então, a gente só precisa tá substituindo aí, né? Ele falou aqui pra gente que o cat psi mais, deixa eu ver aqui, aqui, ele falou que o cat psi mais é R, y, a parte do harmônico esférico, né? O y00, 1 raiz de 3, y01, e aqui o psi menos, né? Beleza, então agora vamos fazer isso aqui. Vamos colocar ele aqui. A gente vai ter isso aqui sempre igual a 1, né? Pela normalização. Então, integral de D3R. Vou escrever de um outro jeito, vai ficar melhor. Aqui a gente tem aqui o nosso módulo de psi mais de R ao quadrado, ele vai ser quem? Ele vai ser o módulo quadrado daquela forma que a gente viu no coin. Então, a gente vai tirar o R, então a gente vai ter aqui o módulo quadrado de R', vezes quem? Vezes o módulo ao quadrado dessas nossas funções aqui, do harmônico esférico. Então, aqui, y é 0, 0, de θ φ, tá? Mais 1 raiz de 3 de y, 1, 0, θ φ. Beleza. E o nosso cat psi menos r ao quadrado, ele vai ser r, r de r ao quadrado, vezes y, 1 de 1, deixa eu ver aqui. Isso. Beleza. Esse carinha, ele também está multiplicado por 1 raiz de 3, né? Esqueci de escrever. Θ φ, então aqui 1 raiz de 3, mais, desculpa, é um menos, y, 1, 0, 1,
de θ φ, e esse carinha também multiplicado por 1 raiz de 3. Beleza. Agora, como a gente tem R, esse Rzinho ao quadrado aqui, nos nossos dois termos, tanto no psi mais quanto no psi menos, a gente vai poder separar essas nossas integrais aqui em D3R numa integral esférica, né? Então, como que vai ficar? A gente sabe que o D3R aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser R quadrado seno θ, né? Vamos colocar aí, dr, dθ, dφ, tá? E a gente vai separar esse carinha, então, em R quadrado dr, e aqui vamos colocar só o nosso ângulo sólido, beleza? Então, vamos colocar aqui d ômegazão, tá? Que é o nosso ângulo sólido, para contrair esse seno e esse dθ dφ, beleza? E aí a gente vai separar essas nossas duas funções aqui, psi mais e psi menos, na parte radial e na parte de harmônicos esféricos, beleza? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que 1, né, por causa da normalização, é igual à integral de 0 a infinito de R de R ao quadrado, R2 dr, vezes o quê? Vezes a integral de 0 a π, 0 a π, a 2π, né, da parte esférica, que a gente vai conseguir aglomerar de que jeito? A gente vai conseguir fazer que a parte esférica, ela é o módulo ao quadrado de y0, 0, mais 1 raiz de 3 y0, 1, beleza? Mais 1 sobre 3. Aqui, ó, percebam que eu tirei esse 1 sobre 3 desse 1 raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 aqui, que está multiplicando as nossas duas funções de onda esférica aqui, tá bom? Então, eu coloquei esse 1 sobre raiz de 3 para fora, então aqui ele ficou como 1 sobre 3. Aí, o módulo de y1, 1, menos y0, 1 ao quadrado, beleza? Aqui d ômegazão. Ok. Então, agora a gente tem essa nossa integral aí. A gente vai precisar resolver essa nossa integral. Mas, como que a gente vai resolver essa nossa integral, né? A gente tem um jeito mais simples de resolver essa nossa integral aí do que abrir todos esses harmônicos esféricos nas funções e integrar. A gente consegue fazer pelas relações de ortogonalidade, né? Dos nossos harmônicos esféricos. Eles estão aí para ajudar a gente, né? A resolver essa integral. Então, o que a gente vai fazer? O módulo quadrado desse carinha aqui, ele, na verdade, é o quê? Ele é o y0, 0, mais 1 sobre raiz de 3, vezes, y0, 1, vezes quem? Vezes o y0, 0, mais 1 sobre raiz de 3, y0, 1, estrela. Né? Isso significa ser o módulo ao quadrado. A mesma coisa vai funcionar para esse carinha aqui. Vamos abrir esse nosso primeiro cara aqui. Depois, esse aqui é o mesmo raciocínio, tá? A gente vai abrir ele no y11 menos y01 vezes o y11 menos y01 estrela, tá? Como a gente abriu aqui. E aí, o que vai acontecer quando a gente fizer essa multiplicação aqui? A gente vai ter o y00, vamos colocar aqui o módulo de y00 ao quadrado, tá? Vou colocar também mais 1/3 aqui, 1/3 do módulo de y01 ao quadrado, tá? Mais a gente pode colocar aqui o y0
0, vezes o y 0, 1 estrela, mais o y 0, 0 estrela, mais o y 0, 1. Beleza? Então, dessa multiplicação aqui, desse módulo quadrado, a gente vai ter esses 4 elementos aqui. A mesma coisa vai acontecer para esses carinhas aqui. A gente vai ter 4 elementos, tá bom? Um é o módulo quadrado de y1, 1, e o módulo quadrado de 0, 1, tá? Só que... e aqui a gente também vai ter a multiplicação dos termos cruzados, né? Desses carinhas aqui também. E aqui também vai ter o sinal de menos dele, vai ser carregado para cá, né? Esse sinal de menos vai estar aqui e um sinal de menos vai estar aqui. Beleza. Aí, o que a gente sabe pelas relações de ortogonalidade, né? A gente sabe que quando a gente tem um harmônico esférico, integrado em dtetão, né? No nosso ângulo sólido, o que a gente vai ter? A gente vai ter a relação de ortogonalidade desses carinhas. Então, a gente sabe que a integral de um harmônico esférico, vou colocar aqui y, m, l em d tetão, ela vai ser igual a 1, tá? Opa, desculpa, do módulo quadrado, né? Desse y, m, lzão. Ele vai ser 1, tá? Isso vai ser 1 se o quê? Se a gente tiver esse módulo quadrado aqui, tá? Se a gente tiver outros termos, que vai ser, por exemplo, a integral de y, ml, vezes yzão de m' l, d tetão, ômegazão, isso aqui vai ser 0, tá? Pela nossa condição de ortogonalidade, ortonormalização, né? Dos harmônicos esféricos. Então, a gente tem essa relação aí. E aí, o que a gente vai estar anotando nesses carinhas que a gente acabou de abrir? A gente vai estar observando que, para esses carinhas aqui, esse aqui vai ser 1, né? Quando a gente integrar, né? Quando a gente fizer essa integral aqui no nosso d tetão, tá? Caramba, não é tetão, d ômegazão. A gente vai ter esse carinha sendo 1, esse outro carinha aqui também sendo 1 aqui, né? Então vai ficar 1/3. E esses dois carinhas aqui, eles vão ser 0, né? Quando a gente integrar, tá bom? Então, pela relação de ortogonalização das funções de harmônicos esféricos, esses carinhas aqui, os termos cruzados, eles vão ser... Opa, aqui não é mais, né? Aqui é 1 vezes. Eles vão ser... O quê? Eles vão ser 0, esses termos cruzados. Então, isso vai facilitar muito a nossa vida, né? A gente não vai precisar resolver várias integrais para saber o que está acontecendo. A gente simplesmente vai utilizar a condição de ortonormalização, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter 1 mais 1/3 vezes 1, e daí depois desse outro termo aqui, a gente vai sair com 1 mais 1, né? Dos termos aqui, então vai ficar 2/3. Beleza? E aí a gente vai ter isso aqui, ó. Essa nossa conta que a gente tinha visto ali atrás, que é a integral do do yzão 0, 0 mais 1 raiz de 3 y 0, 1 quadrado, mais 1/3 do y0, não, do y1, 1, menos y0, 1 ao quadrado de tetão. Isso aqui é ômegazão. Isso aqui vai dar pra gente o quê? Isso aqui vai dar pra gente 1 mais 1/3, tá? Então, esse 1 mais 1/3 vem desse nosso primeiro termo aqui. E esse outro aqui vai dar pra gente o quê? Vai dar mais 1/3, 1 mais 1. Beleza? Então, daqui a gente tem que isso aqui é 2. Beleza? Que vai ser 2/3 mais 1/3 mais 1. Isso aqui é 2. Beleza? Então, aquela nossa integral, que era grandona, estava com vários harmônicos esféricos, que era difícil de resolver, ela vai simplesmente virar uma soma aqui por causa dessa ortonormalização dos termos harmônicos esféricos. Tá bom? Então, aqui, o resultado dessa integral zona gigante vai ser somente 2. E aí, o que a gente vai ter? Antes, a gente tinha isso aqui, né? Deixa eu ver. Isso aqui. 1
é igual à integral em R dr, né? Mais a integral grandona que a gente tinha dos termos. Aí essa integral aqui, ela vai ser simplesmente 2. Então a gente vai multiplicar a nossa integral de R em dr aqui por 2. E aí a gente vai ter essa relação aqui. A gente vai ter que a integral de Rzão, do módulo de Rzão, Rzinho, né, ao quadrado, R quadrado de R, tá? Vezes 2, que é aquela integral grandona, isso aqui tem que ser igual a 1, para o nosso ket psi tá normalizado, tá bom? Então, a gente desenvolveu aquela integral grandona, ela só deu 2, e agora a gente tem essa relação aqui. Então, a gente sabe que a integral do módulo de R, de Rzinho ao quadrado, Rzinho ao quadrado dr, isso aqui tem que dar 1 sobre 2. Beleza? Deu para acompanhar aí? Espero que tenha dado para acompanhar e entender como que a gente chegou nessa relação. Tá? Então, o exercício ele pediu simplesmente uma relação que R tem que obedecer, tá? Então, o R tem que obedecer o quê? O resultado dessa integral, né? Opa, aqui eu esqueci de definir a integral, de 0 a infinito, né? Então, aqui de 0 a infinito, tá? A nossa função R de Rzinho, ela tem que obedecer essa relação aqui, tá bom? Para que o nosso ket psi esteja normalizado, tá bom? Legal. Então, esse é o nosso exercício da letra A, tá? Essa é a nossa condição aí. Ele tem que a nossa função R tem que satisfazer isso aí. Então, vamos aqui para a letra B. Vamos lá, letra B. Vamos ver o que ele pede aqui na letra B. Na letra B, ele fala aqui, ó, que o SZ, ele é medido, né, para uma partícula nesse estado psi, tá? Então, ou seja, que obedece aqui, né, o psi mais seja isso aqui e o psi menos seja isso aqui. Aí ele fala assim, qual o resultado pode ser achado e para qual probabilidade, né? E a mesma pergunta para LZ e LX. Então, a gente vai ter que achar as probabilidades de obter os resultados aqui da medida de SZ, LZ e SX. Beleza. Tem bastante coisa, então, para a gente estar fazendo aí nesse exercício. Vamos lá. Vou voltar a apresentar aqui. Beleza, vamos lá, então. A gente sabe, né, da aula, que quando a gente aplica o SZ num ket R Ezinho, né, o que a gente vai obter? A gente vai obter que esse operador SZ aqui, ele só observa esse carinha aqui, né? Ele só vai estar enxergando esse Ezinho aqui. Ele não conversa com esse R, né? Por causa desse produto tensorial. Eles estão juntos, mas o SZ ele só trabalha com esse Ezinho, tá? Então, quando a gente tem a aplicação desse operador aqui nesse ket, o nosso termo o nosso alto valor, ele vai ser o quê? Ele vai ser Ezinho, né? H cortado sobre 2, tá? Rzinho, Ezinho. Lembrando que esse Ezinho, ele pode ser tanto mais quanto menos, beleza? Então, a gente sabe que quando a gente aplica o SZ, a gente pode achar dois tipos de alto valor. O mais H cortado sobre 2 ou o menos H cortado sobre 2. Beleza? E agora a gente tem que definir qual vai ser a probabilidade da gente encontrar esses dois estados. Beleza? Agora, para a gente conversar sobre como a gente vai achar essas probabilidades, né? Tanto para H cortado sobre 2 e para menos H cortado sobre 2, eu quero definir com vocês meio que uma nomenclatura, assim, né? Para a gente estar conversando, para ficar um pouquinho mais fácil as notações, beleza? Aqui, a gente sabe que o nosso ket psi, ele está sendo descrito tanto no espaço de R, né, com a função Rzão em Rzinho e os harmônicos esféricos, quanto no espaço de spins, né? Então, tem o ket mais e o ket menos, né?
Então, a gente precisa de um jeito da gente estar tentando trabalhar com todos esses parâmetros. Então, eu vou fazer o produto tensorial de todos esses parâmetros, do R, dos harmônicos esféricos e do spin. Então, a gente vai estar fazendo agora um produto tensorial aqui, por exemplo, daquele nosso, vamos ver, do cat K, produto tensorial com o M e produto tensorial com o, desculpa, aqui o L e o produto tensorial do M, que são referentes aos índices do harmônico esférico, produto tensorial com quem? Vou colocar aqui MS, que é o momento angular de spin, tá? E aí a gente vai trabalhar com cada um desses carinhas, tá? Então a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter um cat K, L, M, MS, que são todos parâmetrozinhos que a gente vai estar utilizando para representar esse nosso cat psi, tá bom? Então, quando eu colocar a vírgula aqui, é porque eu estou querendo falar do produto tensorial dessa galera, beleza? Legal. E a gente viu que para no exercício A, né, a gente viu que para estar normalizado, né, então para o nosso cat psi aqui está normalizado, isso aqui, o nosso produto interno tem que ser 1, beleza? Só que a gente vai estar observando que, abrindo esse cat psi aqui nesses parâmetros, a gente vai ter que o bra psi, ele vai ser K, L, M, MS, tá? Do nosso cat psi, beleza. E aqui também, K, L, M, MS. Beleza, isso aqui tem que ser igual a 1. E para tudo isso aqui ser igual a 1, né, a gente vê que cada um desses carinhas corresponde, né, ao seu devido correspondente aqui no cat, né? Então, esse MS vai corresponder a esse MS, esse M é nesse M, L com L, K com K. E a gente vai ter que essas relações aqui, elas vão ser 1, né? Do M, do MS, do M e do L, elas vão ser sempre 1. Pela ortonormalização. Só que a gente viu ali no exercício A que para a gente ter essa condição de ortonormalização, para isso aqui ser 1 mesmo, a gente tem que ter o Bra K com o cat K sendo igual ao quê? Sendo igual a meio, tá bom? Por quê? Porque esse K aqui, ele é referente à nossa coordenada R, né, que a gente viu lá na letra A, né? A gente viu que a nossa função Rzão de R, ela tem, ela precisa corresponder a 1 sobre 2, né? Quando a gente integra. Então, essa nossa relação aqui, de produto interno do K, dos Ks, ele sempre vai ser 1 sobre 2, para que essa condição de ortonormalização seja respeitada. Beleza? Legal. Conversado isso, a gente precisa, então, saber qual que é a probabilidade do nosso cat psi estar no estado mais H cortado sobre 2, né? Que quando a gente aplique ele, aplique o SZ no nosso cat psi, ele esteja aqui com ele dê pra gente o H cortado sobre 2, o mais H cortado sobre 2. Então, para a gente descobrir essa probabilidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o módulo quadrado do estado, né, que gera essa probabilidade aqui, né? Então, o Bra mais aplicado aqui no cat psi, tá? Isso aqui ao quadrado. A gente tem que ter esse carinha aqui para saber a probabilidade dele estar aqui com esse valor de mais H cortado sobre 2. E aí agora a gente tem que fazer essa nossa, esse nosso produto aqui, né, do Bra mais com o cat psi. Então isso aqui vai ser o quê? Vamos colocar aqui. O Bra mais com o cat psi, ele vai ser esse Bra mais aqui, tá? Aberto com quem? O cat psi, a gente vai ter que abrir ele agora em todos os carinhas que a gente viu nessa representação, que eu mostrei para vocês nessa representação aqui, de K, L, M, M, S,
tá? De acordo com os catches que ele deu, que ele deu para gente, o cat mais e o cat menos que o Cohen deu para gente. Então, vamos lá. Para um outro cat mais, né, o psi mais, ele era descrito como? Ele era um carinha que tinha o cat K, o M igual, o L aqui igual a 0 e o M igual a 0, tá? Mais aqui 1 sobre raiz de 3, o cat K, L igual a 1, M igual a 0, beleza? Todo esses nossos dois carinhas aqui, eles vão estar sendo um produto tensorial com quem? Com o nosso cat mais, beleza? E aí, esse cat mais aqui, ele vai olhar somente para esse outro cat mais. Se vocês perceberem comigo, esses dois outros cats aqui, eles são o nosso psi mais de R, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a gente tem aqui o nosso R, que vai ser o K, né? Aí o nosso ML aqui, então o M0, L igual a 0. Então, eu coloquei aqui, ó. Sai, aí. Não dá para fazer, mas a gente tem ali o L igual a 0 e o M igual a 0 também. E a gente vai ter depois aqui pro Y01, o L igual a 1, M igual a 0, tá bom? E todos eles estão com esse cat aqui, psi mais, porque aqui a gente está falando do psi mais, beleza? Então esse maisinho aqui é representado pelo cat psi mais, pelo cat mais, tá bom? Então essa aqui é a representação do cat psi mais, beleza? Sem as integrais. Legal. Vamos continuar aqui, então. E a gente também vai ter aqui o nosso cat psi, ele também tem uma parte do cat, do psi, do cat menos, né? Então, vamos colocar aqui. Tudo isso vai ser mais, aí vamos abrir aqui, vai ser 1/3, 1/3 não, desculpa, 1 sobre raiz de 3, aqui, K, L igual a 1, M igual a 1, beleza? Menos o K, L igual a 1, M igual a 0, tá? E aqui tudo isso é um produto tensorial com o cat menos. Então, esse aqui é a representação. Opa, aqui faltou 1 sobre raiz de 3. Então, esse aqui é a representação daquelas funções R, aqui os harmônicos esféricos Y1, 1, aqui R, Y1, 0, beleza? Com o cat menos, que daí vai dar para a gente o psi menos, beleza? Então, tudo isso a gente vai estar tendo que fazer o produto com o cat mais aqui. O cat mais, ele só vai estar enxergando aqui esses carinhas aqui, o cat mais e o cat menos. Só que a gente sabe, pelas relações de ortogonalidade, que o produto do cat mais com o cat menos vai ser 0. Então, essa parte aqui toda do cat menos a gente vai poder ignorar, beleza? E essa parte do psi mais é o que vai sobrar para a gente, tá bom? Então, quando a gente fizer esse produto, a gente vai simplesmente obter o quê? Que o cat, o Bra mais com o cat psi, vai dar para a gente esses nossos dois cats aqui, né? Que é o K, L igual a 0, M igual a 0, aqui, cat, produto tensorial com o nosso... Bom, aqui eu já
vamos colocar que eu já fiz o produto tensorial, tá? O produto do mais com esse mais aqui. Então, vai sobrar esse catzinho aqui, mais o 1 sobre raiz de 3, o cat k, L igual a 1, M igual a 0. Beleza? Então, aqui eu quis separar desse jeito para vocês, aquele nosso, o que a gente tinha feito aqui, que é o produto tensorial de K, L, M, MS, separando simplesmente esse MS aqui para gente, que é o mais ou o menos, tá? Os outros carinhas, eles não vão ser enxergados aqui nesse exercício que a gente está fazendo. Quem é enxergado é apenas o MS, que é ou mais ou menos. Beleza? Legal. Então, a gente vai ter aqui, essa é a nossa representação aqui. Legal. Só que o que a gente está querendo, né, é o quê? É o mais com o Bra mais com o cat psi, né, o produto desses carinhas, ao quadrado. Então, a gente precisa agora achar uma representação para quem? Uma representação para o Bra psi e para o cat mais, tá? E isso aqui vai ser simplesmente esse carinha aqui, né? Só que agora na representação de Bra, né? Então, aí a gente vai ter aqui o Bra K, L igual a 0, M igual a 0, tá? Mais quem? 1 sobre raiz de 3, o Bra K, L igual a 1, M igual a 0, fecha aqui. Beleza. Legal, então agora a gente já consegue fazer esse produto aqui, tá? Esse produto interno. E esse produto interno vai dar pra gente o quê? Vai dar pra gente essa nossa multiplicação aqui, né? Tanto desse termo por esse termo aqui, que a gente vai multiplicar esse cat com esse aqui, com esse Bra aqui e esse outro Bra aqui, tá? E aí, pela relação de ortogonalidade, o que a gente vai ter? A gente vai ter simplesmente esse carinha aqui com esse, né? E depois esse aqui com esse aqui. Porque os termos cruzados, eles vão dar zero, né? A gente viu lá que eles vão dar zero pelos harmônicos esféricos aqui. Quando a gente multiplicar esse cat L1M0 aqui com L0 M0, vai dar zero. Então, a gente não precisa fazer essa multiplicação. E isso vai dar o que para a gente? Então, a gente vai ter aqui que a probabilidade de dar H cortado sobre 2, mais H cortado sobre 2, ela vai ser quem? Vai ser o produto mais fazer o resumão aqui. Isso aqui vai ser o produto do Bra mais psi, cat psi, com o cat psi, com o Bra psi, né, cat mais. Beleza. E isso aqui vai dar pra gente simplesmente o produto dos o produto sem ser os produtos cruzados que a gente tinha visto. Então, isso aqui vai dar pra gente o K, L igual a 0, M igual a 0, com o K, L igual a 0, M igual a 0, mais o 1 raiz de 3 vezes 1 raiz de 3 do Bra K, L igual a 1, M igual a 0, com o K, L igual a 1, M igual a 0. Beleza? E aí a gente sabe que esses carinhas vão ser o quê? Esse carinha aqui de cima, o produto do L0, M0, L0, M0 dá 1. E a gente vai ficar somente com o produto de K. Então, aqui a gente vai ficar que isso aqui é igual ao produto K, beleza? Mais, aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá
1 sobre raiz de 3 vezes 1 sobre raiz de 3 dá 1/3. Então, aqui a gente vai ter o produto também K. Beleza? E aí, esse produto K, a gente viu no exercício A que ele vale meio, né? Então, a gente vai ter isso aqui como sendo 1 sobre 2 mais 1/3 vezes 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 1/6 mais meio, que dá o quê? 4 sextos. Beleza? Que é igual a 2/3. Tranquilinho? Beleza? Opa, eu não tinha mostrado aqui. Legal. Então, a gente sabe que a probabilidade de dar o resultado H cortado mais H cortado sobre 2 é 2/3. Tranquilo? Agora, para a gente achar a probabilidade da gente ter o menos H cortado sobre 2, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, é o mesmo raciocínio, só que com o nosso cat, com o nosso Bra menos Psi, tá bom? Então, esse aqui é o método para a gente achar a probabilidade desse nosso alto valor aqui, tá? Da gente obter esse alto valor quando a gente aplica SZ. E aí, eu quero mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar com esses carinhas, só que a gente já escreveu isso aqui atrás. Quando a gente aplicou, deixa eu achar, aqui. Quando a gente aplicou o nosso cat, o nosso Bra mais aqui, no Psi mais, a gente viu que esse Bra mais aqui, ele atuou simplesmente nesse primeiro termo, que estava tendo o produto tensorial com o cat mais. Agora a gente vai ver que o cat, o Bra menos, ele vai atuar somente nesse segundo termo aqui, né? Somente nesse aqui, porque é o único que está fazendo aqui o produto tensorial com o cat menos. Essa primeira parte que a gente tinha visto, ela vai ser toda zero, como a gente fez para o Bra mais, tá bom? E aí, como aqui tem o cat mais, a gente utilizou essa parte. Agora a gente vai estar utilizando somente a segunda, tá bom? E aí vai se desenvolver do mesmo jeito. Aqui, a gente, em vez de ter os termos cruzados do Psi mais, a gente vai ter os termos cruzados do Psi menos, que vão dar zero. Então, a gente vai ficar somente com os termos que são ortogonais, né, uns aos outros, dando 1. Então, o que a gente vai ter para o nosso cat Psi menos? A gente vai ter esse carinha aqui. Opa, aí. Então, isso aqui vai ser igual ao Bra menos cat Psi, Bra Psi, cat menos, tá? E isso aqui, aí a gente tem que abrir, né, para ver qual estado vai estar, quem é o Psi menos, né? Mas depois que a gente abre e sabe quem é o Psi menos, o Coin deu pra gente, né? A gente vai obter o quê? A gente vai obter simplesmente esse carinha aqui, ó. A gente vai ter, vai sobrar pra gente vou colocar aqui 1 sobre raiz de 3 aqui, vezes 1 sobre raiz de 3. Vamos ter o K, L igual a 1, M igual a 1, com o K, L igual a 1, M igual a 1, mais... Opa, desculpa, aqui é um menos. A gente vai ver que esse carinha tem um sinal de menos, né, na frente dele, então é menos 1 raiz de 3, 1 raiz de 3, sobra K, L igual a 1, M igual a 0, e aqui K, L igual a 1, M igual a 0. Beleza. Aí, do mesmo jeito que a gente resolveu o outro, o produto de L1, M1 com L1, M1 vai dar 1, né? Pela questão de ortogonalidade e normalização. Beleza. Agora aqui,
esse carinha também vai sobrar para a gente somente os brasicats K, né? Então aqui a gente vai ter 1/3 K, K menos, tá? Desculpa, gente, aqui é um mais mesmo, eu me confundi, que aqui é o menos desse 1/3 vezes o menos desse 1/3 que dá esse sinal de mais. Então aqui mais 1/3 de K, K. Isso aqui vai ser igual aqui. Esse K é meio, então é 1/3 vezes 1/2, mais 1/3 vezes 1/2. Isso aqui vai dar 2/6, que é igual a 1/3. E aí a gente tem a probabilidade, que já era esperada, né? Para um alto valor menos h cortado sobre 2 dá 1/3. Beleza? A gente pode ver que como a gente só tem dois estados, né? O mais h cortado sobre 2 e o menos h cortado sobre 2, que se a gente somar essas probabilidades aqui, essa aqui mais a probabilidade de menos h cortado sobre 2, isso aqui tem que dar 1, né? E realmente dá, né? Essa aqui era 2/3, aqui é 1/3, dá 1. Então é um jeito da gente ver se a gente está no caminho certo ou se a gente cometeu algum erro de conta. Beleza? Legal. Agora, a gente vai estar trabalhando para descobrir o que acontece quando a gente aplica o LZ, né? O exercício ele pede para a gente tanto o SZ quanto o LZ e o SX, tá? Então agora a gente vai estar trabalhando para ver o que acontece quando a gente aplica o LZ, beleza? Então a gente já viu as probabilidades aqui quando a gente aplica o SZ. Quando a gente aplica LZ no nosso cat R Ezinho aqui, o que vai gerar para a gente? Esse LZ, ele só conversa com o L, com o Rzinho, né? Ele tanto faz para a gente ser o cat psi mais ou psi menos. Ele só vai estar trabalhando com o Rzinho, tá? Então, esse carinha aqui, ele vai dar o que a gente já conhece, que é o M, H cortado, tá? R, Ezinho, tá? Então, o M é cortado quando a gente aplica o LZ, como a gente já fez várias vezes, né? Beleza. Então, o que vai acontecer? Quando a gente aplica, né, esses carinhas, a gente vai precisar dos M's, né? E a gente vai ver que quando a gente observa o nosso cat psi, tá? Quando a gente observa os harmônicos esféricos do nosso cat psi, a gente vai ver que a gente só vai ter os M's 0 e M igual a 1, tá bom? Isso para esse cat psi que ele tá dando pra gente. A gente vai ter o M igual a 0 e o M igual a 1 nesse caso. Pode ser que tenha mais em algum outro caso, tá bom? Pode ser que tenha o M igual a 2, por exemplo, não sei. Beleza. Então, quando a gente utiliza o M igual a 0, a gente obtém o alto valor 0, beleza? Ou, quando a gente utiliza o M igual a 1, a gente vai obter o alto valor H cortado. Então, aqui já é uma do que ele queria, né? O que acontece quando a gente aplica LZ? A gente obtém ou o estado que vai dar para a gente esse alto valor 0, ou o estado que vai dar para a gente esse alto valor aqui, H, tá bom? Legal. Agora, então, a gente vai tentar achar a probabilidade desses carinhas aí. Então, vamos lá. A probabilidade da gente obter o alto valor 0, ele vai ser o quê? Ele vai ser o Bra M, tá? Mas o M o quê? O M igual a 0, né? Porque se a gente aplicar o M igual... se a gente tiver o M igual a 0, a gente vai ter esse alto valor aqui, 0, tá? Então, aqui tem que ser o M igual a 0, né? É o Bra M igual a 0. Cat psi, que é o módulo ao quadrado desses carinhos, né? Que vai ser quem? Como a gente já viu, é o Bra M igual a 0, cat psi, tá? E aqui, o Bra psi M igual a 0. Beleza? Do mesmo jeito que anteriormente, quando a gente colocou aqui o mais H cortado,
aqui dentro era o Bra mais, não o Bra menos, porque aqui é o Bra, é o produto, né, com o Bra que gera esse carinha, o alto valor que a gente está querendo encontrar, beleza? Então, como o zero está associado com o M igual a zero, a gente utiliza o M igual a zero aqui. Beleza. Então, agora a gente precisa abrir esses cat psi e bra psi, para ver quais carinhas vão estar conversando com esse M igual a zero, né? Quais daqueles harmônicos esféricos vão ter o M igual a zero, tá bom? E aí a gente vai utilizar aquela relação que eu tinha conversado com vocês de produto tensorial. A gente vai ver aqui, ó, que o produto tensorial do K, L, M, M, S, tá? Vai estar gerando para a gente os estados, né? Que a gente encontrou lá, que o Coin deu para a gente. Beleza. Esse carinha aqui que é o cat psi, tá? Agora, a gente vai estar utilizando simplesmente o M para fazer as nossas relações de ortogonalidade, tá bom? Então, se a gente obtiver um M diferente de zero, quando a gente aplica o Bra ou o cat, né? A gente vai ter que, pela relação de ortogonalidade, esse carinha vai ser zero, né? A gente vai estar querendo sempre encaixar os M's, não se importando nem um pouco com o quê? Com o K, com o L e com o MS. Esses caras, para a gente, agora tanto faz. O M não enxerga esses caras, né? Por causa desse produto tensorial. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou tentar separar esses cats agora, então, para deixar em evidência o M, tá bom? O termo M. Então, vamos lá, vamos fazer esse nosso primeiro carinha aqui. O nosso M, o nosso Bra M igual a zero, produto com o nosso cat psi. Isso aqui é o produto, né? Então, é o Bra M igual a zero, produtão aqui com o nosso cat psi. Vamos ver quem que é o nosso cat psi, né, nessa representação. Ele vai ser quem? Ele vai ser um cat K, L igual a zero, mais, beleza? Mais o 1 sobre raiz de 3, aqui K, L igual a 1, mais, tá? Daí aqui a gente vai ter um menos 1 sobre raiz de 3, tá? K, L igual a 1 menos, tá? Vou colocar esse parênteses aqui. Tudo isso, produto tensorial, aqui, com o nosso cat M igual a 0. Beleza? Então, esses três carinhas aqui, esses três componentes, eles estão com o M igual a 0, tá? Então, eu fiz aqui que todos esses carinhas aqui estão em produto tensorial com o M igual a 0. Eu destaquei o pessoal que está com o M igual a 0, tá? E aí, com o M igual a 1, a gente tem apenas um termo do nosso cat psi que está com o M igual a 1. Então, vamos colocar aqui mais, vou acrescentar esse termo, colocar aqui ele mais. 1 sobre raiz de 3, tá? O K, L igual a 1, menos, produto tensorial com o M igual a 1. Beleza? Então, aqui agora, eu quero mostrar para vocês que existem mesmo três termos, né, que vão estar tendo M igual a 0, que é o que o Coin deu para a gente. Ó, o que o Coin deu para a gente é esse carinha aqui, ó, o Y00, então M igual a 0. Beleza. O 1/3, Y01, M igual a 0. Então, a gente pega esse carinha aqui também, que ele está fazendo, tem um produto tensorial aqui com o M igual a 0.
Agora, esse carinha aqui tem M igual a 1. Esse carinha aqui é o carinha que saiu de fora, tá com M igual a 1 lá. E aqui a gente tem o menos M igual a 0, L igual a 1. Tá bom? Então, esses três termos aqui que tem o M igual a 0 que a gente pegou na nossa primeira representação. Então, esse carinha aqui, esse aqui e esse aqui são os que têm o M igual a 0. Beleza? É isso que eu quis fazer nessa representação aqui. A gente poderia, sim, colocar o quê? Simplesmente K, L igual a 0, M igual a 0, cat mais, e fechar o cat. Eu só quis destacar aqui, porque é isso que a gente está querendo fazer nesse exercício, né? A gente está querendo realmente observar que o produto tensorial, ele é o quê? Ele é um produto que a gente agrupa, né, os estados, mas a gente enxerga eles diferentes, tá bom? A gente enxerga eles, cada um na sua vez, tá bom? Legal. Vamos lá, vamos continuar então. Aqui, quando a gente aplica então esse bra m igual a 0 nesse cat m igual a 1, esse termo morre, né? Pela questão de ortogonalidade que a gente tem, tá? Dos harmônicos esféricos. Então, vai sobrar simplesmente esses três termos aqui, beleza? E a mesma coisa vai acontecer quando a gente aplicar o cat aqui, né? Quando a gente fizer esse outro produto aqui. Simplesmente vai trocar bra com cat e a gente vai ter o mesmo produto. Aí, a gente vai ter mais uma vez que os produtos desses carinhas vão dar o que pra gente? Vai dar isso aqui. Então, esse carinha aqui, né? Esses carinhas aqui, eles vão dar o que pra gente? Eles vão dar. Então, quando a gente abrir tudo, né? A gente vai ter simplesmente 1/3 aqui de K com K mais 1K mais 1/3 K. Beleza. Da onde que saiu isso, né? Vamos lá. Aqui, esse 1/3 aqui saiu desse carinha aqui, ó. Vai ser 1 raiz de 3 vezes 1 raiz de 3 que vai vir desse cara, tá? E aí aqui, esse KK saiu desses carinhas aqui. Tanto daqui quanto daqui, essa representação. Aqui a gente tem esse 1KK, que vai ser o quê? Vai ser esse 1 aqui que está multiplicado, vezes o 1 daqui, vezes esse K que está aqui e o K que está aqui. E aqui a gente tem esse mais 1/3, porque o quê? É menos 1 raiz de 3, vezes o menos 1 raiz de 3 que vai vir daqui, tá bom? Dessa outra abertura. E aí a gente tem o KK. E aí a gente descobriu que para esse KK corresponder à questão de ortogonalidade e normalização, esse produto tem que ser meio. Então, aqui, 1/3 vezes 1/2, mais 1/2, mais 1/3 vezes 1/2. Beleza? E aí, isso aqui vai resultar para a gente em 5/6. Tá? Então, a gente já descobriu aqui que para a gente obter a probabilidade de P de 0, isso aqui vai ser a probabilidade igual a 5/6. Beleza? Legal. Agora, a gente sabe que a probabilidade da gente encontrar o nosso estado o nosso alto valor de H cortado, ele vai ser 1 menos a probabilidade do P0, né? Que é o outro que a gente poderia encontrar. Então, isso aqui vai dar 1/6. Beleza? As contas vão ser exatamente as mesmas, tá? Só que para esse carinha aqui, que é o H, a gente vai fazer o quê? P de H, ele é esse produto aqui, né? Então, é o produto de M igual a 1, beleza? Com o cat psi, tá? E aí a gente vai ter o quê? Somente aquele estado que a gente viu aqui atrás, né? Que é o estado aqui com M igual a 1, beleza? Com esse M igual a 1 aqui. Então, a gente pode ver, ó,
1/3 ao quadrado dá 1/6, dá 1/3, vezes o meio que vai sair da relação K com K, dá 1/6. Então, esse é facinho da gente ver também que é 1/6. Beleza? Então, eu vou estar pulando aí a abertura, porque é basicamente a mesma coisa, só que é para o m igual a 1. Tá? Legal. Agora, para a gente encerrar esse exercício aí, a gente precisa a gente precisa medir os autoestados de SX, tá? Essa parte eu acho uma parte mais chatinha, né, do SX, porque a gente precisa saber quem que é o SX, né? O que vai acontecer quando a gente aplica o SX? A gente sabe que quando a gente aplica o SX, SY, SZ, a gente sempre vai ter o mesmo resultado, que vai ser o quê? O mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2, tá? Então, quando a gente aplica o SX, tá? Rzinho aqui, a gente vai ter ou mais H cortado sobre 2 ou o menos H cortado sobre 2. Beleza? Então, a gente vai ter esses dois tipos aqui de autovalores, tá? Quando a gente aplica o SX. É a mesma coisa do SZ. Mas a gente tem que agora descrever o SX aqui em função da nossa base, né? Que é o cat mais e menos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a nossa matriz SX aqui, ela é o quê? Ela é H cortado sobre 2, tá? Aí, a matriz de Pauli para X, né? Esse sigma X aqui. Então, isso aqui é H cortado sobre 2. Tchau, não tem mais, Daniel, foi mal aí, na demora, cara. Vai ser o H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0, tá? Beleza. E aí, como que a gente vai descobrir esse carinha aqui? A gente pode fazer os autovalores e autovetores dele, tá? Então, o que a gente vai ter? Se a gente fizer aqui o autovalor desse cara, vai ser menos lambda, 1 menos lambda, tá? Isso aqui vai dar pra gente lambda ao quadrado menos 1. Se a gente igualar isso a 0, né? A gente vai ter lambda igual a mais ou menos 1. Então, esses aqui são os autovalores, mais ou menos 1. Vamos fazer para lambda igual a 1, né? Mais 1. O que a gente vai ter quando a gente utilizar lambda igual a mais 1? A gente vai ter aqui a matriz menos 1, 1, 1, menos 1. Isso aqui, x, y, igual a 0, 0, tá? E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que x, não coloquei menos x mais y igual a 0, beleza? E aqui também o x menos y igual a 0. Então, a gente sabe que x é igual a y. Então, quem que vai ser esse autovetor aqui? O autovetor x, y, ele vai ser, na verdade, esse x para fora aqui, 1, 1. Tá? Para ficar normalizado, esse x aqui, ele tem que ser 1 sobre a soma desses carinhas aqui dentro ao quadrado. Então, 1 sobre raiz de 2. Beleza? Então, a gente descobriu quem que é o vetor correspondente ao autovalor G1 para a nossa matriz SX. Então, a gente sabe que o cat mais, na representação X, aqui, tá? Ele vai ser quem? Ele vai ser 1 sobre raiz de 2, tá? O cat, mais o cat menos, beleza? E a mesma coisa vai acontecer se a gente fizer para o alto valor igual a menos 1, a gente vai chegar aqui em x, 1 menos 1, e aí o x igual a 1 sobre raiz de 2. Então, a gente sabe que para o menos 1, ou seja, para o menos x, a gente vai ter a representação dele como sendo 1 sobre raiz de 2, o cat, mais, aqui, menos o cat menos. Tá bom? Então, aqui a gente está escrevendo os termos de x, né, em função
do cat mais e do cat menos, beleza? Então vai ser essa combinação aqui dos nossos vetores, tá? Do sistema SZ, tá? Se a gente fizer a matriz lá de Pauli também para SZ, a gente vai ver quem que é o cat mais e o cat menos, que eles são os cats 1, 0 para o cat mais, tá? E o cat 0, 1 para o cat menos, tá bom? Então a gente vai ver que juntando esses dois carinhas aqui, tem esse 1, 1 aqui, beleza? Então por isso a gente tem essa junção aqui, mais e menos, beleza? E aqui também a gente vai ter o mais e menos o menos, porque aí a gente vai ter o menos 1 aqui, tá bom? Legal. Vamos lá. Então, agora que a gente viu quem que é o cat mais x e o cat menos x, a gente pode colocar o cat mais na representação z e o cat menos na representação z em função dos cats em x dos cats em x, tá? Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente a gente pode somar essas duas linhas, né? Então a gente faz aqui o psi mais psi mais, né? Esses carinhas vão se cancelar, e aqui a gente vai ter duas vezes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o cat mais em x, mais o cat menos em x, ele vai ser igual a 2 raiz de 2, o cat mais que a gente está acostumado, que é o do SZ. Tá bom? Beleza? Aí, passando esse 2 raiz de 2 para o outro lado, a gente vai ter que o cat mais, aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser o 1 sobre raiz de 2, o cat mais na representação x, mais o cat menos, tá? Na representação x aqui. Beleza? E aí, o que a gente vai ter para o cat menos? O cat menos é só a gente subtrair esses dois carinhas aqui. Subtrair esse desse, a gente vai obter o cat menos, tá? A gente sabe que o cat menos ele vai ser 1 sobre raiz de 2, o cat mais em x, tá? Mais, menos, aqui agora, o cat menos em x. Beleza, então agora a gente descobriu como a gente pode representar tanto o cat mais quanto o cat menos na representação em x, tá bom? E aí a gente vai utilizar isso para descobrir o que acontece quando a gente aplica o SX no nosso cat psi, tá? Então o que a gente vai saber? A gente sabe que os altos valores, como eu já tinha falado para vocês, é H mais ou H menos. Vamos fazer a probabilidade do H+. Então, P de mais H sobre 2, né? Que é o alto valor quando a gente aplica SX, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter aqui que isso aqui é igual. A gente está aplicando o Bra mais X, vou colocar aqui, Bra mais X, tá? No nosso cat psi, beleza? Isso aqui é o módulo ao quadrado, para a gente descobrir a probabilidade. Tá bom, agora, como que a gente vai abrir esses carinhas aqui? A gente vai abrir do mesmo jeito que a gente tinha aberto o nosso cat psi como antes, tá? A gente vai abrir esse carinha aqui como sendo o mais x psi, psi mais x aqui, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir esses carinhas aqui. Vamos descobrir primeiro esse aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar Bra mais x cat psi, a gente tem que abrir agora o cat psi. O cat psi, a gente já abriu ele algumas vezes, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês a representação, só que em função do cat mais x, tá? O que vai ser esse carinha aqui? Ele vai ser, aqui, entre parênteses aqui, o K
L igual a 0, M igual a 0, tá? Aqui. Mais 1 sobre raiz de 3, aqui. O quê? O K, L igual a 1, M igual a 0, tá? Fecha parênteses. O produto tensorial desse carinha aqui agora, ó, do 1 raiz de 2, tá? O psi mais em x mais o psi menos em x. Beleza? Porque esse carinha aqui, ele é quem? Ele é o ket mais aqui. Beleza? Esse carinha aqui é o ket mais, que a gente descobriu ali em cima. Tá bom? Aí, agora a gente tem também que abrir quem? Abrir a parte do menos, né? Então, isso aqui também tem que estar aberto com o menos, então a gente vai ter um mais aqui. K igual... Opa! É uma vírgula. KL igual a 1, M igual a 1, menos o K, L igual a 1, M igual a 0, tá? É 1 sobre raiz de 3 aqui. Beleza. Produto tensorial com quem? Com o mais x menos o menos x. Beleza? Que esse carinha aqui, quem que é? Ele é o ket menos, tá? Esse carinha aqui é o ket menos que a gente descobriu. E aí, quando a gente abrir todos esses carinhas aqui, agora a gente tem que fazer o produto deles com quem? Com o nosso Bra aqui, mais em X. Então, a gente vai ter aqui o Bra mais em X, ele vai estar aberto tanto nesse carinha quanto nesse carinha. A gente vai ter o Bra mais em X nesse carinha e nesse carinha aqui agora, tá? Porque a gente mudou o nosso sistema aqui. A gente mudou de ket mais e ket menos para a representação deles no X, tá bom? Então, aqui, quando a gente abrir esse carinha aqui, a gente vai ter dois termos vindos daqui e dois termos vindo daqui para o ket mais em X, que vão fazer a relação de ortogonalização com o ket, com o Bra mais em X aqui, beleza? E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai ter 4 termos, que vão dar pra gente o quê? Deixa eu pegar mais uma folha aqui. Opa. Vou pegar mais uma folha. A gente vai ter... Aí, legal. A gente vai ter, então, agora... desculpa. Quando a gente abrir isso, aqui, vamos lá. Quando a gente abrir esses carinhas aqui, a gente vai ver que esse ket aqui, que é o KL igual a 1, M igual a 0, a gente também tem um KL igual a 1, M igual a 0 aqui também, tá? E aí, o que vai acontecer? Esses carinhas aqui, eles vão estar se cancelando, tá bom? Porque um a gente vai abrir como mais, tá? 1 sobre raiz de 3, e esse aqui, ó, ele é menos 1 sobre raiz de 3, tá bom? Os dois na representação do ket mais aqui em X, beleza?
Então, esses dois carinhas vão sumir, eles vão acabar sumindo quando a gente abrir essa conta. Então, esse carinha aqui vai cancelar com esse primeiro carinha aqui quando a gente abrir os nossos produtos, tá? E aí vão sobrar o quê? Vão sobrar apenas esse primeiro e esse último aqui. E como a gente já estava fazendo, eles vão sobrar de que jeito? Eles vão sobrar como sendo K, tá? Mais 1/3 K. Aí esse carinha é 1/2, esse aqui é um sexto, e isso aqui vai dar pra gente 2/3. Beleza? Então a probabilidade da gente ter o H cortado sobre 2 é 2/3. De maneira análoga, a gente vai ter a probabilidade de ser menos também, né? Ou menos H cortado sobre 2. Então, P menos H cortado sobre 2 vai ser 1/3, que é 1 menos a probabilidade do mais aqui. E são as mesmas contas, né? O mesmo jeito que a gente vai abrir. Só que agora vai ser o quê? O P de menos H cortado sobre 2 vai ser igual a o menos aqui, o Bra menos, só que na representação X, psi, né? E aí aqui a gente vai ter que abrir com o cat, com os cats menos, né? Do outro lado aqui, o cat psi, a gente vai ter que abrir com esses cats menos em X. E aí a gente já viu quais são as representações deles, né? No nosso que a gente fez aqui do outro lado, né? A gente fez aqui, a gente sabe quem que é o nosso cat menos, né? A gente sabe que são esses carinhas aqui na nossa representação em X. Tá bom? Pedro, eu não Oi, entendi uma coisa. pode falar, pode falar. Onde foi o 1 sobre raiz de 2 que vinha junto com o cat mais e o cat menos? Deixa eu ver. 1 sobre raiz de 2. Porque o cat mais tem 1 raiz de 2 vezes o cat mais em x mais cat menos em x. Tá, deixa eu ver aqui. Será que eu comi esse carinha na hora que eu fui resolver? Putz, eu acho que eu comi ele. Deixa eu ver. Aqui. Eu acho que eu comi ele. Acho que você tá certo, eu acho que eu comi ele. Vamos tentar abrir essas contas aqui. Vamos ver se eu consigo chegar. Eu acho que pode ser que eu chegue num resultado diferente, então. Eu acho que eu comi ele aqui quando eu tava fazendo. Pera, deixa eu ver então. Cat mais. Vamos ver. Tá, esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui, né? Tá falando pra mim? Isso. Tá, deixa eu ver. Quando a gente fizer, então, essa nossa multiplicação aqui, ele vai sair como 1 sobre 2 pra gente. Que daí, na verdade, ele multiplicaria o 2/3 por meio, ele inverteria, né? Tipo, a probabilidade de H sobre 2 seria 1/3. Seria 1/3 e depois seria 2/3 para menos. Ah, tá. Então talvez seja isso. Porque ele vai sair como o raiz de 2, né? Quando a gente multiplicar, ele vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes o 1 sobre raiz de 2 do x. Quer dizer, do mais, né? Do mais em x com o mais aqui em x,
Isso aqui é 1 sobre 2. Beleza, e a gente tem 1 sobre 2 multiplicando esses termos aqui. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes o k mais o 1 terço vezes 1 sobre 2 kk, né? Eu acho que vai ser isso. Aí aqui a gente vai ter 1 quarto mais aqui 6 vezes 2, 1 sobre 12, né? Beleza, aí 1 sobre 12, 3 sobre 12, 4 sobre 12, perfeito. Perfeito. Aí esse 4 sobre 12 vai ficar aqui 1 terço. Então é isso. Desculpa, eu comi mesmo esse 1 sobre 2 quando eu tô fazendo. Tô vendo aqui nas minhas notas, ele realmente sumiu. Foi mal. Obrigado, de verdade. Obrigado. Então, gente, aqui, nossa, muito obrigado, Gi, valeu, de verdade. Esse 1 sobre 2 aqui, ele vai estar alterando aqui os nossos resultados, tá? Aqui também, eu esqueci de colocar, acho que foi aqui, nesse momento que ele sumiu aqui. 1 sobre raiz de 2 aqui também tem, tá? Que foi o que a gente descobriu aqui, né? Aqui o nosso cat mais, ele vai estar como sendo 1 raiz de 2, essa nossa representação em x, e o nosso cat menos 1 sobre raiz de 2, representação em x. Então, aqui tem o 1 raiz de 2, e aqui também. E aí, quando a gente faz esse 1 raiz de 2, que vem dos cats, com o 1 raiz de 2, que vão vir dos brás, nessa segunda multiplicação aqui, eles vão resultar para a gente em 1 sobre 2 aqui no nosso resultado final, né? Então, aqui, em vez de ser esses carinhas aqui, o nosso resultado final, ele vai ter um 1 sobre 2 aqui, vindo desses raízes de 2 também. Então, aqui 1 sobre 2. Como bem lembrado aí pela Giovana. Muito obrigado, valeu. Eu realmente comi eles aqui nas minhas notas. Nossa, foi mal, viu? Então, isso aqui tá errado. É essa conta aqui embaixo. A gente vai ter o 1 quarto mais 1 sobre 12 igual a 1 terço. E aí a gente vai ter a nova probabilidade de P menos H cortado sobre 2, isso aqui igual a 2 terços. Beleza? Aí só abrir as continhas que vai dar isso aí. Do mesmo jeito que abriu essas anteriores. Nossa, muito obrigado, de verdade, valeu. Eu realmente comi eles aqui nas minhas notas. Beleza. Vamos lá. Então, só para finalizar, a letra C, que ela é um pouquinho mais rápida, que é mais de aplicação dessas coisinhas que a gente viu hoje, né, de produto tensorial, mas ela é mais tranquila. Então, a letra C, vamos lá. Aqui, na letra C, ele fala o que pra gente? Quando a gente aplica, né, medindo aqui o L2, né, então o L quadrado, no nosso estado psi, a gente pode ter 0, né, como medida. E aí ele pede para a gente escrever o estado que descreve a partícula logo após a medida. E ele também fala para a gente que ele quer a mesma questão, né, quando a gente mede o L igual a 2 e ele dá para a gente 2H cortado ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que acontece quando a gente aplica, né, o nosso L quadrado. Então, quando a gente aplica o L quadrado num estado aqui que tem K, L, M e MS, o que vai acontecer com esse cara aqui? A gente já sabe que ele vai dar para a gente L mais 1, H cortado ao quadrado, né? K, L, M, MS. Beleza? Então, esse resultado aqui já é conhecido pela gente, né? Que quando a gente aplica o L quadrado, ele vai resultar nisso aqui pra gente. E aí, a gente vai ver nos nossos estados aqui, que são esses estados que ele deu, que a gente tem o L igual a 0, L igual a 1, L igual a 1 e L igual a 1. Então, a gente tem dois tipos de L, né? Que a gente pode estar utilizando. Que vai ser o L igual a 1, o L igual a 0, que vai dar pra gente qual alto valor? Ele vai dar para a gente o alto valor de 0, né? Que é o primeiro que ele pediu aqui no exercício, né? Ele falou, medimos aqui
L e deu 0. Beleza. E também a gente vai ver que quando a gente utilizar o L igual a 1, a gente vai medir aqui a gente vai ter 1 mais 1, 2, vezes 1, 2, h cortado ao quadrado, beleza? Que é a outra medida que ele quis. Então, mais uma vez aqui, a gente tem dois possíveis autovalores, né, para qual o nosso sistema pode evoluir, né? Dois outros valores que pode ser dado quando a gente mede o L quadrado, e dois outros estados que o nosso sistema vai evoluir depois de fazer essa medida, depois de saber que a gente mediu isso aí. Beleza, então vamos lá. O primeiro passo é como a gente já tinha feito, né? A gente saber a probabilidade, por exemplo, do P de 0, né? Que vai ser o quê? A gente fazer o BRA L igual a 0 com o cat psi ao quadrado, tá? Legal. E aí, a gente vai abrir do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, tá? E aí eu vou abrir aqui com vocês. Isso aqui vai ser o L igual a 0 psi. Aqui, L. Desculpa. Psi. Ficou horrível. Psi L igual a 0. Vamos fazer esse primeiro cara aqui. Então, L igual a 0 psi vai ser quem? Vai ser todos os estados que tem L igual a 0 e todos os estados que tem o produto tensorial com L igual a 1. Então, agora eu vou colocar em evidência quem tem o L igual a 0, que é o quê? Esse estado aqui. É o K, M igual a 0, mais. Beleza? Produto tensorial com quem? Com o estado de L igual a 0. Beleza. Agora, a gente vai ter aqui mais o quê? 1 sobre 3, 1 sobre raiz de 3, vezes vários estadozinhos aqui, né? Que é o K, M igual a 0, mais o K, M igual a 0, mais, menos, M igual a 0 não, desculpa, M igual a 1, menos, menos o K, M igual a 0, menos. Beleza? Todos esses carinhas aqui, produto tensorial, com estado de L igual a 1. Então, aqui, mais uma vez, a gente conseguiu separar tanto para o L0, quanto os estados que têm o L igual a 1. Tá? Mais uma vez, lembrando que eu posso escrever esses estados, cada um certinho como a gente escreve, né? O K, L, M, MS. Mas aqui eu separei porque eu quero deixar bem em evidência para vocês qual é o carinha que a gente está analisando nessa etapa, tá? Aqui, nesse caso, é o L0 ou o L igual a 1, tá bom? Legal. Aí a gente vai ver que para ter as relações de ortogonalidade, pelas relações de ortogonalidade, né, a gente vai ter simplesmente esse primeiro carinha aqui. Você vê que quando a gente separa desse jeito, fica mais fácil de observar, né? Que a gente vai ter somente esse carinha aqui como sendo um estado possível aqui para esse produto. Então, aqui, a gente vai ter que esse carinha vai ser quem? Vai ser o K, M igual a 0, mais, tá bom? Esse carinha vai ser o produto. Vai ser gerado por esse produto aqui, tá bom? Legal. Aí, a gente vai ter que o produto desse outro carinha aqui vai gerar o que pra gente? A gente vai ter que o P de 0 esse que a gente acabou de fazer, vezes esse outro produto aqui que a gente precisa fazer também, mas o que ele vai dar pra gente? Ele simplesmente vai dar o BRA desse estado aqui. Então, a gente vai ter o K M igual a 0 mais, e aqui o K
M igual a 0 mais. Beleza? E aí, isso aqui a gente vai ter simplesmente o K, tá? Que vai dar meio. Então, a probabilidade de achar o P de 0 é igual a meio. Tá bom? Legal. Então, a gente vai saber que também para achar o estado P, o alto valor 2H cortado quadrado também vai ser meio. Legal. Essa vai ser a probabilidade. Aí ele pede o quê? Ele pede o estado logo após a medida, né? Então, a segunda etapa aqui é o estado logo após a medida. E esse estado logo após a medida, a gente vai ter a formulazinha que a gente pode obter esse estado após a medida, né? Que vai ser projetar o nosso cat psi no nosso nesse projetor de L de L igual a 0, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter L igual a 0, L igual a 0, cat psi, tá? Então, esse aqui é a projeção, né, do cat psi nesse estado aqui, dividido pela probabilidade da gente ter o 0, né? A raiz da probabilidade da gente ter o 0, tá? Esse aqui vai ser o estado. Então, aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso cat psi de L0, aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser raiz de 2, tá? Porque aqui a probabilidade é 1 sobre 2, raiz, né? Então, 1 sobre 1 sobre 2, raiz. Então, dá o raiz de 2. Aqui a gente vai ter K, L igual a 0, M igual a 0, mais. Esse aqui é o estado, tá? E aí, isso aqui é igual ao quê? Né? Só para terminar, esse cat psi L igual a 0 aqui, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser raiz de 2, aqui, Rzão de R'inho, que é dado por esse número K aqui, o Y00, 0, que é dado por esses dois carinhas aqui, né? O cat mais, que vai estar dando para a gente a representação do espaço de spins. Beleza? E aí, só para fechar, é o quê? A gente pode fazer também a probabilidade do 2H cortado ao quadrado. Tá? A probabilidade do 2H cortado ao quadrado vai ser a mesma coisa, que vai ser o quê? L igual a 1, tá? Do nosso cat psi. Beleza? Aí a gente vai abrir e aí vão ter 3 termos, né? Que vão ter o L igual a 1. Que a gente viu aqui, que são 3 termos que vão dar para a gente, que vão ter o L igual a 1 aqui. Então, esses 3 termos vão entrar para a gente descobrir a probabilidade. A gente vai estar vendo depois que esses 3 termos vão estar gerando para a gente simplesmente 1/3 K mais 1/3 K mais 1/3 K. Eu abro essa conta mais bonitinho nas minhas notas, tá? Eu vou mandar para vocês depois as notas, beleza? Legal. E aí a gente precisa achar o estado, né, desse carinha. O estado logo após a medida, né? E aí qual que vai ser o estado logo após a medida? Vai ser simplesmente como a gente tinha feito. Opa! Foi mal. Aqui, L igual a 1. L igual a 1. A projeção, né, do nosso estado psi, dividido pela probabilidade, pela raiz da probabilidade, né? Essa aqui é a projeção do nosso estado. E aí, o que a gente vai ter na projeção do nosso estado? A gente vai ter o cat psi L igual a 1,
que vai ser 2 sobre 3 raiz, tá? Aqui, por que é 2 sobre 3? Porque aqui vai sair tem o 1 sobre raiz de 3 dos estados, tá? O sobre 3 aqui quando a gente faz esse nosso produto aqui, vai sair esse 1 sobre 3 aí, tá? Mas esse 2 aqui é da probabilidade meio. Isso aqui é o cat K, L igual a 1, M igual a 0 mais o K, L igual a 1, M igual a 1, menos o cat K, L igual a 1, M igual a 0, menos. Beleza? E aqui a gente tem que esse psi L igual a 1, agora colocando na outra representação, né? Raiz de 2/3, R de R', tá? E aí os harmônicos esféricos, tá? A gente vai ver que esses harmônicos esféricos são quem? É o Y01, tá? Cat mais, tá? Mais o Y11 menos Y01 cat menos. Beleza? Então, esses aqui são os estados logo após a nossa obtenção da medida. Beleza? Então, é basicamente isso. Esse exercício é comprido também, bastante continha, mas são umas continhas para a gente treinar o que a gente viu na aula, né? Então, para a gente ver que o produto tensorial não é nada mais do que a gente observar cada etapazinha de uma vez. Por mais que esteja todo mundo junto para definir o estado, a gente consegue separar eles e analisar eles um por vez. Tá bom? É basicamente isso. Vou parar a gravação aqui.